cafezinho. Cheguei para arrebentar. Simbora, hoje o assunto vai ser cannabis medicinal. Deixa eu colocar aqui. Tudo bem? Cleiser, seja bem-vindo, meu velho. Eu vou fixar, vão entrando aí, vão entrando. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre cannabis medicinal, até porque estamos num momento especial aí sobre um congresso brasileiro de cannabis medicinal, né? Vai rolar em São Paulo. Recebi o convite, eu vou até falar do convite um pouquinho aqui para vocês e falar um pouco sobre medicina canábica para cães e gatos. Hoje vai ser um tema interessante. Quem quer polêmica, manda avião para quem quiser aí. Eu vou fixar aqui esse negócio, vou aprender agora. O assunto vai ser cannabis. Vamos lá, me ajudem. Cannabis medicinal. Vou botar aqui, publicar. Aí deixa eu ver se eu consigo apertar isso aqui. Como é que é? Fixar comentário. Eu aprendi. Aí, meu velho, aí fica fácil assim. Vou tomar até uma aguinha. Pera aí. Só um pouquinho. Pronto. Bem-vindos. Cannabis. Quem quer assunto em cannabis vai entrar na sala. Vamos entrar aí nesse... Vamos fazer hoje uma mesa redonda. Vamos pegar, botar fogo aqui nesse circo, né? Então é o seguinte, cannabis ela é o mundo, né? Então falar um pouco de cannabis, a gente tem que falar aí de um pouco de fisiologia, vamos falar um pouquinho de tudo, falar de cérebro um pouco mais e entender esse conceito significa entender de saúde. Cada vez mais que a gente entra no cérebro, cada vez mais que a gente entra no sistema nervoso central, mais dúvida a gente fica, com mais dúvida a gente fica, mas também mais entusiasmado. Por quê? Porque é um assunto riquíssimo de informação. Muitos ainda têm muitas, não só preconceito, mas problemas com esse tema. E vamos desmistificar, vamos acabar com esses problemas. Porque a gente está falando aqui de medicina canábica, não é de recreação canábica. É medicina, é um lado científico e é um lado médico envolvido, certo? Então vamos lá, vamos falar de todos os lados da cannabis, como oferecer, para quem oferecer, quem se beneficia da cannabis, né? Quem não precisa de cannabis, então é muito importante isso. Nem todo paciente que tem epilepsia precisa de cannabis, nem todo. Hoje, a gente, aquela coisa, trabalha uma medicina funcional. A medicina funcional para qualquer outra medicina, ela tem uma grande diferença. A medicina funcional trabalha, inclusive, com tudo aquilo que funciona, inclusive efeito placebo. Se você tem efeito placebo, qualquer farinha, eu vou pegar aqui água com açúcar e vai dar para um paciente, vai funcionar? Pronto, essa é a medicina funcional, é a que funciona, não importa se é um fármaco, se é um fitoterápico ou se é água, não importa. Está funcionando, essa é a medicina que a gente defende. Certo? Nada de estar preso a um sistema, nada de estar preso a uma indústria, nada de estar preso a nada não. Nós estamos aqui trabalhando uma medicina que funciona, por isso o nome é funcional. Certo? Então sejam bem-vindos, vão entrando aí. Se quiserem fazer alguma pergunta, vou dar uma deixa aqui, bem legal. Coloca lá, isso ó. Coloca uma pergunta se você tiver interesse sobre o assunto. Faz a pergunta, coloca na interrogação, não sei como é que você... tenho aqui uma interrogação, tô vendo. Tem uma interrogação, clica na interrogação, faça a pergunta na interrogação que ela vai ficar fixada ali, que aí eu vou ajudar mais, vocês vão me ajudar mais nesse cenário de respostas relacionadas a cannabis medicinal para cães e gatos, tá? Que é um tema que eu venho trabalhando há 3 anos. 3 anos e algumas coisas já. Então vamos lá, tem muito chão pra gente aprender, muito chão pra gente entender. Tarcísio, na verdade você começou com cannabis medicinal, na verdade em 2018, final de 2018, foi quando eu comecei a trabalhar esse tema, porque eu queria minimizar os efeitos colaterais de fármacos, principalmente fármacos voltados para a epilepsia. Na neurologia em si, no total, muito se usa Gardenal, certo? Se usa muito Gardenal. E é uma coisa que eu venho batendo na tecla, que o Gardenal traz efeitos colaterais. E efeitos colaterais
muitas das vezes irreversíveis. Acabei de fazer um retorno, né? Um retorno de um paciente que toma Gardenol há muitos anos. Muitos anos, né? Tomando ali Gardenol há muito tempo. E hoje eu estou desmamando o Gardenol, estou tirando o Gardenol desse paciente, como eu faço com todos. Eu vou tirando, né? E aí, muitos dos processos eu tiro e não coloco mais nada. Isso é um caminho. Então, medicina é isso. Medicina não é matemática, não. Tira, tem que botar outra coisa, né? Tem que tirar para botar outra coisa. Não, você tem que entender de fisiologia, tem que entender de metabolismo. Para você tirar uma coisa, você tem que entender qual é a causa da coisa que causou essa outra coisa. Olha como é louco. Então, se você for pensar assim, o Gardenal, ele é um fármaco, um barbitúrico, que é antigo, que está sendo usado até hoje. Isso a gente já sabe. E às vezes como primeira escolha. Tá lá, primeira escolha, primeira escolha, primeira escolha. Certo? Como monoterapia ou como terapia associada. Mas o que esse animal tem? A primeira pergunta. Qual é a causa daquele problema para ter uma epilepsia? É a primeira pergunta. Estou fazendo aqui interrogações, questionamentos. Primeira pergunta. Tem o quê? Não sei. Tem convulsão, mas de quê? Não sei. Aí vai botar Gardenal? Ah, beleza. Tá com epilepsia? Qual é a frequência? Não, é a cada 30 dias. Aí eu me pergunto, não é mais fácil a gente ter um paciente com epilepsia a cada 30 dias, a gente pesquisar, já que não é uma coisa emergencial, tá tendo epilepsia todo dia? Não, é a cada 30 dias, é a cada 50 dias, mas tem epilepsia e tem alguma causa. Não é mais fácil procurar a causa? Já que você tem uma gordura aí para você correr, um caminho para você percorrer, não é mais fácil você procurar a causa para depois saber se precisa usar algum fármaco ou não? Porque olha o paciente que eu acabei de atender. Uma paciente, ela 3 anos de idade, tem convulsões e essa questão, a Daniele, acabei de conversar com ela sobre isso. Não, tô desmamando um Gardenal e entrei com dieta cetogênica, porque a convulsão ela pode ser criada por um processo inflamatório. Então, muitas convulsões são inflamatórias, são de origem inflamatória. Então, se você tem gatilhos inflamatórios e dispara uma convulsão, um curto-circuito que seja focal ou difuso, você pode ter um desarranjo neurofisiológico, neurobiológico, uma disfunção neurobiológica. Mas nem por isso você tem lá uma paciente que está inflamada, está castrada, não tem hormônio, come ração e tem epilepsia. Não é mais fácil a gente pensar num processo inflamatório? É muito mais fácil. Tira a ração, coloca uma dieta cetogênica, desinflama esse corpo com nutracêuticos, minerais, vitaminas, seja lá o que for, prepara esse corpo, antioxida e anti-inflama esse corpo, logo em seguida repõe ou não hormônio se precisar, bioidêntico, por via transdérmica, principalmente hormônios esteroidais. Se o animal parar de convulsionar, para que usar droga mesmo? Aí vem uma pergunta, para que usar drogas? Certo? Aí vem outro questionamento, trabalhos atuais, né? Trabalhos renomados, mostrando que se você não faz nada, se você não usa droga nenhuma, você tem, esperando um processo, você pode ter o mesmo resultado do que usando drogas. A gente já questionou isso lá na frente. Lá atrás eu já falei sobre isso. Então, o que esse trabalho trouxe foi para reforçar de que muitos animais não precisam de fármacos. Muitos animais não precisam de fármacos. Muitos animais precisam de respeito fisiológico. Entenderam? Então, pessoal, então é cannabis. Eu queria até, antes de começar a falar sobre cannabis aqui, eu queria parabenizar o evento, tá? Trocar aqui, ó, figurinha com vocês. Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal vai ocorrer agora em São Paulo, do dia 3 e 4 de maio, quem é da saúde. E quem vai participar do lado de negócios, comércio da cannabis, né, que virou um commodity, de 5 a 6 de maio, aonde? No Expo Center Norte, São Paulo, capital.
Então, quem tem interesse, agora 3 e 4 de maio, quem for da saúde, e tem interesse sobre o tema, o Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal é para humanos. Envolve animais, porque a medicina é uma só. Então, eu já fiz palestra para todo o pessoal do CEJAR, quem é organizador é o CEJAR, que é uma grande empresa que lida com cannabis medicinal. Então, o responsável é o neurologista. Então, o cara que defende cannabis é um neurologista médico humano. Então, vai lá, ó, quem está em São Paulo, quem dá um pulo lá, ó, dia 5 e 6, vai fazer negócios na cannabis. É presencial, tá, pessoal? É um evento presencial. Então, eu queria parabenizar a todos os envolvidos. Vai ter uma feira, né, do dia 3 ao dia 6. E quem precisa de um entendimento mais técnico vai ter palestras, tá? Do dia 3 ao dia 4 de maio. Então, tá aqui. Grande evento que vai ocorrer agora em São Paulo, início de maio, Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal. Então, muito bem-vindo ao evento. Fui convidado, recebi um convite pessoal, tá aqui, ó, Tarcísio Alves Barreto, certo? Filho, e agradeço pelo convite. Eu não vou poder estar nessa semana, vou estar na outra em São Paulo, mas será um evento que vai ficar aí, vai ser bem registrado. Então, vamos lá, vamos falar de cannabis. Então, cannabis, pessoal, não é só para convulsões. Cannabis serve para dor crônica, tudo que é enfermidade crônica, nada agudo. Cannabis não foi feita para tratar ou amenizar patologias agudas. Ela foi feita, ela é desenvolvida, ela foi estudada para tudo que é processo crônico. Então, pensem, cannabis medicinal para tudo que é crônico. Dores musculares, dores reumáticas, fibromialgia, esclerose múltipla, lúpus, pacientes que precisam receber por ansiedade, tem muita ansiedade, glaucoma, a cannabis serve para glaucoma, tem muito muito trabalho com glaucoma, oftalmologia, cannabis e oftalmologia, isso é muito legal, na veterinária também já tem trabalhos, então é uma grande arma, é um grande benefício saber que existe esse fitoterápico, doenças intestinais, Ana, muito bom para a imunidade, cannabis é muito bom para a imunidade, certo? Pacientes muito idosos que têm muitos problemas imunológicos, intestinais também, atopias, tem muito trabalho de cannabis com atopia, entendeu? Então, Parkinson, né, doenças neurodegenerativas no cérebro, que mais? Vamos lá, pense aí, qualquer doença, para ver se a gente consegue. O que posso fazer para conter essa situação, pois todo ano ela tem episódio de gravidez psicológica. Aí tem que analisar toda a alimentação, todo um processo. Então a alimentação gera desconfortos ou disfunções reprodutivas também, tá certo? A alimentação errada, ração, traz um desconforto reprodutivo também. Doença de Lyme também, doença de Lyme já é para bactérias, tá, pessoal? Já é bactérias. Então a cannabis não mata, teoricamente, combater a bactéria. Não é por aí. Podemos usar cannabis, Podemos usar como preventivo? Não, Pierre, não é interessante. Muitos profissionais trabalham o lado preventivo da cannabis. Eu já não concordo, tá? Mas eu respeito quem trabalha, porque cada um tem que ter seu respeito, tá certo? Então eu trabalho um lado curativo. Eu uso a cannabis para quem precisa, quem está doente, quem está inflamado, quem está oxidado, quem está epiléptico, quem tem câncer. A cannabis atua muito bem no câncer. Muito. Ela realmente tem vários trabalhos que nós estamos estudando. E a cannabis tem uma ação muito importante, né, na apoptose. Ela combate o câncer, ela mata as células cancerígenas. É impressionante como isso funciona, tá? Doutor, a Policlínica está pedindo que olhe a interrogação. Interrogação? Não, interrogação é o seguinte. Quem quer fazer pergunta, clica na interrogação e aí faz a pergunta, porque fica fixado, tá? Agostinho, câncer, é isso mesmo, Agostinho Pimenta. Câncer, hoje, vários vertentes amenizando efeitos colaterais de fármacos, ou então da própria sintomatologia da doença do câncer, dependente de onde ele esteja, a anorexia, a falta de apetite, náuseas. A cannabis ela atua muito bem nesses centros
né, da náusea, ela bloqueia a náusea. É muito legal. Pessoas que estão inflamadas, né, com câncer, tem um câncer inflamatório, ela atua como um anti-inflamatório. Ela atua como analgésico. Então ela vai lá no receptor opioide e bloqueia através do receptor. Então a cannabis, ela atua também em receptores kappa e beta. Então, receptores opioides. Olha que legal. Então quer dizer que os nossos receptores opioides são também atingidos, são também otimizados com a cannabis medicinal? Sim, com fitoterápicos. Então é muito interessante esse conceito. Isso vocês vão ficar impressionados como isso vai crescer daqui aos próximos 10 anos, tá? A medicina do futuro, está envolvendo cannabis medicinal, tá? Muitas pessoas ainda vão precisar de cannabis. Quem passou pelo Covid, quem tem muito crise de ansiedade, tem fobias, a cannabis ajuda demais nesse processo. Né, Adroaldo? O Adroaldo sabe muito bem. Exatamente, Kel Mônaco. Bom saber. E ainda por cima tá em processo inflamatório muito alto. Exatamente. Sarna demodésica. Então, tudo que é ectoparasito, a gente tem uma outra linha. A gente tem que atacar para combater isso de forma mais intensiva. Eu sou mais agressivo, tá? Se tiver ectoparasito, bactérias, se tiver fungo, tá? Eu sou mais agressivo. Eu não sou menos aquela linha de ficar passando a mão na bactéria. Não, se tiver bactéria, dá para matar mesmo, entendeu? Então a gente tem um corpo imunodeficiente, eu vou ficar esperando a bactéria invadir? Não. A vida em primeiro lugar. A insuficiência renal, Ana, eu não conheço nenhum trabalho com insuficiência renal, com cannabis, mas é possível, porque a cannabis ela regula os sistemas de forma bioquímica. Ela regula tudo, desde o cérebro até a ponta do dedo. E esse controle é feito pelo sistema endocannabinoide, tá? Que nós temos. Então o sistema endocannabinoide, ele está acima de todos. Então você tem abaixo dele todos os outros sistemas. GABAérgico, né, que lida com a GABA, o neurotransmissor GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Glutamatérgico, que é um neurotransmissor glutamato, que é excitatório, tá? Que é o responsável pelas convulsões normalmente. Aí tem dopaminérgico, serotoninérgico, a serotonina, dopaminérgico é a dopamina, aquele hormônio do bem-estar e do prazer, assim como a serotonina, a ocitocina, né? Ocitoninérgico, né? Aí você vai ver o outro caminho que é o opiáceo, que é os opioides, endorfinas, encefalinas. Olha a cannabis aqui, ó. Imagine os outros aqui embaixo, sendo responsabilizados, sendo controlados, modulados, regulados pela cannabis medicinal. Então, o sistema endocannabinoide, ele está aqui. Então, ele tem aqui em cima todo um controle de endocanábicos, né, produzido pelo corpo. Nós temos vários endocannabinoides sendo produzidos pelo corpo, dos animais também, certo? Qualquer ser tem endocannabinoide, que vai de uma anêmona, que vai de uma esponja do mar, que vai de um invertebrado, que vai de um vertebrado, de uma ave, de um réptil, de um mamífero. Tá? É impressionante como esse sistema está aqui e a gente não fala muito nele. Ele representa todos os outros, ele modula todos os outros sistemas. Então, não estudar o sistema endocannabinoide é estudar de forma parcial o corpo. Então, não estudar o sistema endocannabinoide é dizer assim, poxa, eu sei o que de corpo? Você sabe uma parte, está faltando a outra. Então, ela regula todo, é como se fosse uma hegemonia. Ela trabalha como uma hegemônica. Ela regula tudo para baixo. Então, tudo que você imaginar, poxa, Cis, eu tenho uma acetilcolina sendo liberado, estou salivando demais, aí vem o sistema endocannabinoide e regula a saliva. Regula a acetilcolina, que diminui a liberação de secreção glandular. Olha que legal. Então, você tem um intestino, Ana, um intestino que está lá lhe respondendo a um efeito de uma alergia, de uma imunodeficiência. Está respondendo, certo? E aí, liberando muito o quê? Acetilcolina. A acetilcolina vai lá nas glândulas da pele, do intestino, de qualquer glândula e faz a contração dessas glândulas. A contração dessas glândulas faz liberação de substâncias secretórias, enzimáticas, por exemplo. Então, a própria enzima liberada num trato digestivo é controlado pelo sistema endocannabinoide. Então, como não saber disso? Então, ela regula. Então ela não é que ela vai lá, tipo assim, acabei de comer, aí vem o sistema endocannabinoide e fala, ei, libera aí enzima.
Glândula, por favor, não é assim. Ela regula quando está de mais ou quando está de menos. Isso é muito interessante. Está liberando muita glândula, muita secreção, muita enzima, aí o sistema vai e regula. Ele recebe informações retrógradas, os neurônios ficam recebendo informações retrógradas, de um pós-sináptico para um pré-sináptico, toda hora controlando e regulando todo o sistema para baixo. Olha que louco! De forma contrária, ela regula o corpo como um todo. Que louco! E é lindo isso aí. Para tratar Microsporum canis resistente a intraconazol, olha, eu acho que não trata, eu acho que ela regula os sistemas, tá, Sheila? Regula os sistemas para que tudo funcione de forma regular. Vamos lá, responder mais. Problemas respiratórios também ajuda? Ajuda demais, porque regula todo um aparato secretório, glandular, anti-inflamatório, todos aqueles neurotransmissores que estão responsáveis pelos músculos. Então a abertura da caixa torácica, ela é regulada, não é que acontece, é regulada pelo sistema endocannabinoide. O fito, que é o externo, que é quando você ingere o óleo ou inala a substância canábica, você tem uma função mimetizada, muito parecida com o sistema endocannabinoide, mas utilizando a estrutura do sistema endocannabinoide. Entendeu? Então, receptores, principalmente, tanto em células neuronais quanto em células gliais, como astrócitos, micróglia, oligodendrócitos, além de células ependimárias. Então, todas essas células que estão dentro do cérebro, principalmente do cérebro, você vai ter um controle do sistema endocannabinoide, por ação de receptores, tá? E por ação das próprias substâncias canábicas produzidas pelo cérebro dos animais. Dores articulares causa Lyme? Causa Lyme. Lyme causa dores articulares. É o contrário, tá, Alice? Lyme, doença de Lyme, causa dores articulares. É o contrário. Washington, bem-vindo. Vete Nath Carreira, bem-vinda, doutora Vete. Silvio Gonçalves, seja bem-vindo, Silvio. Do Pet, sim, mas você tem que clicar para aparecer. Vocês estão mandando uma pergunta aqui. Grande Fábio Igor, bem-vindo. Cannabis ativa, tá ativo aqui. Toinha, pois ela já faz a alimentação bioapropriada, isso é ótimo, tem que regular os hormônios, veja tudo, vitamina D3, veja a insulina, veja o cortisol, a T3 e T4, tá? Comida é comida, veja o que está desregulado ainda, tá certo? Então é isso aí, homeostase, a Raquel tá falando, Raquel, né? O filho de um amigo de 6 anos, autista, começou a usar cannabis no tratamento, obteve uma resposta excelente já na primeira semana. Espetacular. Em crianças é muito rápido, em adultos demora um pouquinho mais, mas em crianças, em cães filhotes, é hiperestimulante, porque eles já possuem esses seres, um sistema endocannabinoide muito ativo. Então, essa hiperatividade, quando você joga pouca quantidade, você já estimula demais, otimiza demais o sistema endocannabinoide. Então, tem que ir devagarinho em crianças e em filhotes, tá bom? E é isso aí. Doutor responde as perguntas da interrogação. Vamos lá, onde é que está a interrogação, pelo amor de Deus, que eu não estou vendo isso. Eu vou responder o que está aqui, eu não estou vendo interrogação nenhuma. Ah, tá aqui, tem bastante. Porra, obrigado aí, quem foi que falou? Foi Lola. Obrigado, Lola. Vou responder, tá? Remédio para pulga são muito fortes. Isso, muito fortes. Tem que ter cuidado, são venenos. Venho tratando a minha gata há 2 anos, sob supervisão da doutora Lia Nazi, especialista em cannabis felina, e o resultado tem sido excelente. Isso mesmo, excelentes resultados. É isso o resultado, tá? Não é cannabis felina. O Reta falou errado. Eu vou olhar aqui as perguntas. Vamos lá, vamos para a interrogação. Pierre está perguntando, existe alguma... Cadê? Existe alguma opção para pulgas e carrapatos de forma menos agressiva? Olha, eu acho que no primeiro momento não, no segundo momento sim. Quando você regular o organismo, ele vai estar em alcalose metabólica, ele vai ter menos pulga e menos carrapato buscando esse corpo. Quando você não tem isso, você tem um corpo inflamado, você chama muita atenção de pulga, carrapato, de bactéria, de vírus, de câncer e de doença autoimune. Beleza? Vamos para outra pergunta. Lola, minha irmãzinha Kiara
de 1 ano e 9 meses, sofreu um acidente automobilístico e teve complicações pulmonares. Hoje tem bronquite crônica, que... Acho que o quê? Que evite... Tá, não entendi a pergunta, mas... complicações pulmonares. Não entendi a pergunta, tá, Lula? Mas vamos lá, vamos seguir próxima. Muito legal, gostei desse jogo aqui. Pergunta, Luciano, serve para tratar a ansiedade de cães? Serve. Ela é um dos motivos, é um dos pilares, uma das indicações que nós temos é a ansiedade. Tratar a ansiedade, tratar a hiperatividade. É um das indicações da cannabis medicinal para cães e gatos. Certo, Luciano? Vamos para outra pergunta. Vamos lá. Sheila, qual sua conduta para tratar Microsporum canis? Microsporum canis é uma bactéria, tá? O Microsporum, o Mycobacterium, desculpa, Microsporum é fungo, tá? Microsporum é fungo. Mycobacterium é que é bactéria. Microsporum é fungo, exatamente. Para esse tipo de paciente que desenvolveu, deixou o fungo crescer, é porque ele está imunodeficiente e muito imunodeficiente. O fungo, e quando ele entra num corpo, ele está aqui, ó, na minha pele, ó. Ele está aqui, a bactéria. Mas quando ele pega um corpo, como salmonela, a salmonela ela fica ali no corpo quando você está imunocompetente. A salmonela não faz nem cócegas. Salmonela não faz nem cócegas. Agora, um corpinho fraquinho, ela entra e dá um transtorno do tamanho do mundo. Então tem que ter cuidado com isso, tá? Acho que eu respondi, Sheila, você. Vamos para outra. A pergunta da Cláudia, enxaqueca? Também. O tratamento para enxaqueca também. Então a cannabis ela tem efeito anti-inflamatório, antioxidante, imunomodulador, neuroprotetor. Então a enxaqueca está envolvida com tudo isso, tá? São muitos fatores que envolvem a enxaqueca em humanos. E aí você vai procurar um médico, o Dr. Pedro Melo, que vai lhe ajudar nessa prescrição da cannabis medicinal. Ele é médico e trabalha exatamente isso, com dor, com enxaqueca, com cannabis medicinal. Lola, fizemos a cultura do escarro e deu resistência 0,7 de 10 drogas. Realizamos também a amoxicilina, gentamicina. Tá, muita pergunta, muito grande sua pergunta. Eu acho que a sua pergunta é o seguinte: se for um paciente, falando dela, né, que está com resistência bacteriana, tem que usar com drogas pesadas, como antibióticos de alto nível, de alta geração, quinta geração. Tem que usar realmente drogas hospitalares, porque ele não pode brincar não com isso, tá certo? Ainda mais no pulmão, e além de fazer um trabalho com antibióticos, tem que fazer um trabalho mais limpo aqui, ó, de imunossupressores ou de moduladores imunológicos. A cannabis pode entrar também modulando isso. O que mais? Alimentação cetogênica para essa criança, sabe? Ajuda demais a melhorar a imunidade, aí vai, tá certo? Vamos para outra pergunta. Naturalivete. A diferença dos isolados e o full spectros. Isolado é isolado. Ele tem uma ação curta. Ele não tem um efeito que a gente chama de entourage. O efeito entourage é quando você pega uma associação de uma droga, uma ajuda a outra, outra ajuda a outra, aí você joga uma associação. É uma equipe trabalhando. Não é uma pessoa trabalhando. Não é um fármaco, não é uma coisa isolada que resolve todo a outra agregado. Então o efeito entourage, ele é um efeito associativo, combinativo, trabalha em grupo. Então, quando você tem muita excessividade aqui, muito controle excessivo, você tem um efeito entourage que faz com que outra coordene essa excessividade. Então, tanto para mais quanto para menos, você tem grandes benefícios fazendo essa associação. Tá? Que a gente chama de full spectrum, que tem tanto THC como CBD, CBG, CBN, tem CBG, tem tanta CBCN, tem tantos canabinoides que a gente fica até passando uma eternidade falando aqui, de 60 canabinoides aí. Fito, porra, tem um monte de fito. Os endor que são outros, que são nós o que produzimos, tem 54 aproximadamente. Tá certo? Então a gente também tem um broad spectrum, que o broad spectrum é quando você tem todos os elementos menos o THC, menos o efeito psicotrópico. Então você tem o isolado, né, que tem um efeito limitado, tem um full spectrum, que ele tem todos os elementos, então a planta tem tudo que a planta tem, por exemplo,
flavonoides, você tem terpenos, você tem canabinoides, fitocannabinoides, então você tem tudo que a planta oferece, tá? Vitaminas, tudo que é ômega, tá, vem tudo ali no full spectrum. Quando você vem o broad spectrum, você tem tudo, né, fora o THC. Então é broad spectrum. E tem o isolado, que é só isolado. Então ele tira flavonoides, ele tira vitamina A, ele tira o ômega da planta, ele tira o THC, o CBN, o CBG. Então ele é bem isolado e é limitado realmente, mas funciona, tá bom? Isso não quer dizer que não funcione. Próxima pergunta. Vamos lá. Quem é? Paula Vetti. Cannabis para sinomose auxilia? Muito, Paula. E você vai ter resultados espetaculares com essa sequela de sinomose. Então, sinomose é provocada por um morbilivírus, que é o vírus do sarampo, e ela danifica a substância branca do cérebro, tá? Não só do cérebro, mas do sistema nervoso periférico. Onde tem substância branca, quem são as substâncias brancas? Principalmente tecido glial, né? Astrócitos, oligodendrócitos, principalmente, células de Schwann no sistema nervoso periférico. Então, quando você desencapa um fio, você deixa uma possibilidade de curto-circuito. Então, quando você tem esse desgaste por um vírus, você imagina um cérebro cortado, fazendo uma secção do cérebro transversal, você vai ver um cérebro como se fosse um queijo suíço, todo cheio de buraquinho. Então, você permite que um paciente com sinomose tenha mais crises convulsivas, mais curto-circuito. Então, por isso que você tem pacientes com sinomose que tem sequelas, aquele tique, né? Mexendo o olho, mexendo a boca, mexendo um braço, de forma cíclica, né? Então, são tonos cíclicos, né? Miotonia cíclica, tônica, né? Mioclonia cíclica tônica, né? Ou mioclonia tônica cíclica. Então, esse tipo de comportamento traz, né, um desconforto. O animal não consegue dormir, o animal não consegue andar direito, não consegue descansar, não consegue. Então é péssimo esse tipo de comportamento. E a cannabis minimiza esses curtos-circuitos, diminui os efeitos excitatórios, né, e ao mesmo tempo que otimiza, que faz com que a cicatriz aconteça para diminuir esse curto-circuito. Quem faz o isolamento é o tecido glial. Mas quando você tem destruição do tecido glial, que é a substância branca, você tem uma cicatriz. E a cicatriz não tem tanto isolamento elétrico. Tá? A cicatriz é uma cicatriz. Não tem o mesmo efeito de um tecido glial. Tá certo? Que tem gorduras, que tem tudo direitinho ali dentro. Valeu? Acho que deu para responder também. Cadê? Cães com alergia. Luciano, cães com alergia alimentar. Aí tem mais, viu, Luciano? A cannabis ajuda demais nisso. Vamos ver outra. Cadê? Alguém está aqui. Grande Antônio, prestigiando meu amigo. Excelente profissional. Muito obrigado, Antônio. Paula, eu acho que deu para responder, né, Paula? Jack Mesquita. Vamos responder mais uma aqui. Tem bastante pergunta, pessoal. Tem muita. Vocês estão demais. Policlínica, cannabis medicinal é tratamento ou preventiva? Cannabis medicinal, ela trabalha tratamento. Eu vejo a cannabis como uma terapia, uma medicina curativa, tá? A prevenção, eu acho assim, eu não sou muito a favor não, apesar de ter profissionais que defendem, como eu acabei de falar. Eu respeito, mas eu não trabalho essa linha preventiva. Eu trabalho a curativa, o amenizar efeitos colaterais de fármacos e de sintomatologias patológicas, de doenças, de enfermidades. Aí a cannabis ajuda nesse processo, certo? Monster, o melhor do Brasil, salvou minha cadela que era diagnosticada com displasia. Ele bateu o pé e disse que não, e hoje ela está perfeita e curada. Muito obrigado. House Bahia, é da Bahia, você, Monster House, obrigado pelo elogio. E aí, são muitas áreas, né? Renata Costa, seja bem-vinda. Muita informação. Vamos para outra, vamos ver se a gente consegue mudar aqui. Cannabis medicinal seria indicada como antidepressivo? Totalmente. BRV, né? BRV, NARC. Totalmente. A cannabis medicinal, ela atua com antidepressivo, por quê? Porque ela reduz, quando um paciente ele é depressivo, ele tem muita GABA, ele tem muito neurotransmissor
ácido aminobutírico liberado no cérebro. Então esse ácido, esse GABA, esse neurotransmissor inibitório, diminui um pouco a velocidade de pensamento, de memória, de funcionamento do cérebro e deprime. Então a gente tem que fazer realmente essa associação, entender que a cannabis ajuda diminuindo neurotransmissor, a liberação de neurotransmissor GABA na fenda sináptica. Então, não tendo neurotransmissor GABA na fenda sináptica, nós temos uma redução da demência, da depressão, tá certo? Vamos para mais outra. Vamos lá. Pierre Dog. Ah, tá aqui agora, a Honda. Ah, é a Honda, pô. Matheus, grande Matheus. Seja bem-vindo, Matheus. Monster House eu não consigo entender, mas a Honda, eu sei quem é, Honda. Muito obrigado, tá, pelo seu carinho aqui. Pierre, existe alguma opção para pulgas e carrapatos de forma menos agressiva? Não acho. Eu acho que assim, quando você tem um ambiente que está controlado, aí sim. Aí você controla, tá? Mas tá infestado, meu velho. Tem que usar essas drogas aí e é muito bem-vinda, tá? O Bravecto, o Simparic, eles atuam muito bem nesses momentos, porque são moléculas atualíssimas, muito seguras, mas só não concordo de ficar usando a cada 3 meses, a cada mês. Isso aí eu não concordo, tá? Isso eu não concordo de usar também de forma preventiva. Eu sou muito assim, eu uso Bravecto se o meu cão estiver muito infestado e minha casa estiver muito infestada. Aí eu uso e tenho um excelente resultado. Mas para prevenção, não. Condeno, inclusive. Vamos lá. Lola, minha irmãzinha Kiara, de 1 ano, sofreu acidente automobilístico. Não, de novo, acho que eu já respondi. Já respondi essa. Tá repetindo? Tá repetindo. Beleza, repetiu aqui, tá? Beleza, vamos agora para finalizar. Deixa eu finalizar aqui com vocês. Vou fazer uma volta. Eu acho que tá ótimo. Eu acho que a gente respondeu todo mundo. Hoje foi um assunto interessante. Parabéns a todos do evento. Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária. Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal, organizada pelo CEJA. Parabéns, CEJA, pela iniciativa e pela proatividade. A briga, a luta a favor da cannabis. Muito obrigado. E é isso. Queria agradecer. Amanhã estarei aqui já com a tarjeta já fixada, certo? Já aprendi. Um dia a gente aprende, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês. Adorei. Hoje foi interessantíssimo, tá bom? Foi muito interativo. Até amanhã. Um grande abraço para vocês. Até logo.